Imagine estar à beira de um segredo crucial que pode mudar sua eternidade. Nem todos serão salvos. Hoje, vamos descobrir por que algumas pessoas, apesar de todas as oportunidades, podem nunca alcançar a salvação. Fique conosco e prepare-se para desvendar os 7 obstáculos que podem estar no seu caminho para o paraíso. Deus, em sua essência infinitamente amorosa e justa, manifesta o desejo de que todos sejam salvos. Esse anseio divino é claramente expresso nas Escrituras, onde é afirmado que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Esta é a vontade fundamental de um Deus que criou cada ser humano à sua imagem e semelhança, dotado de dignidade e valor imensurável. No entanto, a realização desse desejo celestial encontra obstáculos não na limitação do poder divino, mas na liberdade humana. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, uma dádiva que permite a cada indivíduo escolher seu próprio caminho. Esta liberdade é essencial para a autenticidade do amor e da fé. Sem ela, seríamos meros autômatos, incapazes de verdadeira relação com o Criador. A salvação, portanto, enquanto disponível e acessível a todos, requer uma resposta pessoal e consciente. Ela não é imposta, mas oferecida como um convite ao relacionamento eterno com Deus através de Jesus Cristo. Este convite exige uma aceitação que vem através da fé, do reconhecimento da necessidade de redenção e da renúncia a outras vias que prometem salvação, mas que não passam de enganos. No contexto da fé cristã, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. João 14:6. A simplicidade desse caminho muitas vezes é encoberta por complexidades humanas e por interpretações errôneas que desviam muitos da verdade essencial. A vontade de Deus para a salvação é universal, mas sua aplicação é profundamente pessoal. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não predestina alguns para a salvação e outros para a condenação sem considerar suas escolhas pessoais. A predestinação, como apresentada nas Escrituras, deve ser entendida em harmonia com o livre-arbítrio humano. Deus conhece de antemão quem responderá ao seu chamado, mas não interfere na liberdade de escolha de cada um. Isso reflete sua natureza justa e amorosa, pois enquanto deseja que todos sejam salvos, Ele respeita a soberania da decisão individual. Assim, a jornada para a salvação é uma interação dinâmica entre a graça divina e a resposta humana. É um processo que envolve ouvir, entender e responder ao chamado de Deus. Para aqueles que aceitam o convite, a salvação é um presente imerecido, alcançado não por méritos humanos, mas pela graça através da fé em Cristo. Este entendimento deve nos motivar a viver de maneira que reflita nossa gratidão e reconhecimento da generosidade de Deus, procurando não apenas assegurar nossa própria salvação, mas também agir como instrumentos de Deus na propagação dessa boa nova, para que outros também possam responder ao chamado divino. A salvação é um presente disponível para todos, mas nem todos a alcançam. Existem certos comportamentos e crenças que podem criar barreiras significativas no caminho de uma pessoa para ser salva. Existem 7 tipos de pessoas que enfrentam dificuldades para alcançar a salvação, segundo as Escrituras. Essa compreensão pode ajudar a identificar se algum desses obstáculos está presente em sua vida e como superá-los. Antes de falarmos, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Primeiro, os incrédulos. O primeiro grupo é composto por aqueles que simplesmente não acreditam. Eles não aceitam a existência de Deus, a divindade de Jesus ou a verdade da ressurreição. Para essas pessoas, a fé cristã pode parecer uma coleção de histórias antigas sem relevância para a vida moderna. No entanto, a Bíblia é clara em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo, os que buscam por outros meios.
Alguns tentam encontrar a salvação através de outros caminhos que não o sacrifício de Jesus. Eles podem buscar práticas espirituais alternativas, rituais, ou até mesmo boas obras na esperança de que isso será suficiente para garantir um lugar no céu. No entanto, Atos 4:12 nos lembra que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Terceiro, os hipócritas. Este grupo inclui pessoas que professam ser cristãs, mas suas vidas não refletem os ensinamentos de Cristo. Eles podem frequentar a igreja regularmente e participar de atividades religiosas, mas vivem de uma maneira que contradiz os valores cristãos. Mateus 23:27 compara tais pessoas a sepulcros caiados, que parecem belos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda impureza. Quarto, os apóstatas. São aqueles que uma vez seguiram a fé, mas se desviaram. Eles conheceram o caminho da verdade, mas escolheram abandoná-lo. A Bíblia adverte em Hebreus 6:4-6 que para essas pessoas é impossível serem renovadas para o arrependimento, pois rejeitam novamente para si mesmos o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quinto, os blasfemos contra o Espírito Santo. Este é talvez o mais grave dos obstáculos. A blasfêmia contra o Espírito Santo é descrita como um pecado imperdoável. Isso ocorre quando uma pessoa atribui de forma persistente às obras de Deus a influência maligna, como advertido em Marcos 3:29. Sexto, os que ignoram a necessidade de preparação. Pessoas que vivem suas vidas sem qualquer pensamento ou preocupação com o retorno de Cristo ou o julgamento final. Elas preferem concentrar-se nos prazeres temporais em vez de investir na sua vida espiritual. Lucas 21:34 adverte sobre isso, dizendo para ter cuidado para que nossos corações não sejam pesados com libertinagem e embriaguez e as preocupações desta vida. Sétimo, os já falecidos sem fé. Finalmente, aqueles que morrem sem ter conhecido Cristo ou sem terem aceitado sua oferta de salvação, não têm mais a oportunidade de serem salvos. Hebreus 9:27 nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Preparar-se para o arrebatamento é uma das tarefas mais importantes para os cristãos que aguardam a segunda vinda de Cristo. Este evento, segundo a Bíblia, acontecerá de forma repentina e inesperada, e levará os fiéis para encontrarem Jesus nos ares. Para estar pronto, é crucial entender alguns passos simples, mas essenciais, que envolvem viver uma vida de fé, arrependimento, vigilância e santidade. É fundamental ter uma relação pessoal com Jesus Cristo. Isso começa com a aceitação dele como seu Salvador, reconhecendo que somente através dele é possível alcançar a salvação. João 14:6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essa decisão é o alicerce de toda a preparação. Em seguida, a vida de um cristão deve ser marcada pelo arrependimento contínuo. Isso significa reconhecer nossos pecados, pedir perdão e fazer um esforço sincero para afastar-se deles. 1 João 1:9 nos assegura que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Viver uma vida de arrependimento mantém nosso coração alinhado com Deus. A vigilância é outra chave crucial. Jesus advertiu repetidamente seus seguidores para estarem alertas e prontos, pois ninguém sabe o dia ou a hora de sua volta. Mateus 24:42-44. Isso implica em viver cada dia como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento, mantendo uma atitude de expectativa e prontidão. Não se trata de viver em medo, mas em constante preparação e esperança. Viver uma vida de santidade é igualmente importante. Isso envolve obedecer aos mandamentos de Deus e seguir os ensinamentos de Jesus. 1 Pedro 1,16 nos lembra: Sede santos, porque eu sou santo.
A santidade é evidenciada por uma vida de amor, integridade e serviço aos outros. Evitar práticas pecaminosas e buscar uma vida que glorifique a Deus são sinais claros de um coração preparado para o arrebatamento. A comunhão com outros crentes também fortalece nossa preparação. Participar regularmente de uma comunidade de fé, seja através de cultos, estudos bíblicos ou grupos de oração, nos encoraja e nos mantém focados em nosso caminho espiritual. Hebreus 10:25 exorta: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Finalmente, compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros é um aspecto vital da preparação. Jesus nos deu a grande comissão para fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19 e 20. Falar sobre a fé e o amor de Cristo e convidar outros a conhecerem a salvação não apenas cumpre nossa missão, mas também mantém nossa própria fé viva e ativa. Preparar-se para o arrebatamento envolve uma combinação de fé pessoal em Jesus, vida de arrependimento, vigilância constante, santidade, comunhão com outros crentes e evangelização. Manter essas práticas diárias ajuda a garantir que estaremos prontos para encontrar o Senhor quando Ele retornar. Lembre-se, o arrebatamento não é algo a ser temido, mas sim uma promessa maravilhosa para aqueles que esperam em Cristo. Vivendo dessa maneira, podemos aguardar com alegria e expectativa o momento de nos reunirmos com Ele para sempre. A cruz de Cristo é o símbolo mais poderoso e central da fé cristã. Ela representa o amor incondicional de Deus pela humanidade e o sacrifício supremo feito por Jesus para redimir nossos pecados. Mas por que a cruz tem um poder tão transformador? Vamos explorar de maneira simples como esse evento histórico muda vidas e oferece esperança a todos. Primeiro, é importante entender que a cruz é um ato de amor sacrificial. Jesus, o Filho de Deus, veio à Terra, viveu uma vida perfeita e morreu na cruz por nossos pecados. Ele não precisava fazer isso, mas escolheu por amor a nós. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este sacrifício foi necessário para nos reconciliar com Deus, pois nossos pecados nos separavam dele. Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço total por nossos pecados. Romanos 6,23 nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte de Jesus satisfez a justiça de Deus, permitindo-nos receber o perdão e a vida eterna. Esse ato de redenção é o coração da mensagem cristã e é o que dá à cruz seu poder transformador. Além de nos reconciliar com Deus, a cruz nos oferece a libertação do poder do pecado. Antes de conhecer a Cristo, estamos presos aos nossos desejos e pecados. Mas na cruz, Jesus quebrou essas correntes. Gálatas 5:1 afirma: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Essa liberdade não é apenas do pecado, mas também do medo, da culpa e da condenação. A cruz também nos dá uma nova identidade. Quando aceitamos Jesus e o que Ele fez por nós, somos feitos novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 declara: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa que não somos mais definidos por nossos erros passados ou pelo que o mundo diz sobre nós. Em vez disso, somos filhos de Deus, amados e aceitos por Ele. Outro aspecto transformador da cruz é que ela nos dá poder para viver uma vida nova e vitoriosa. O Espírito Santo, que Jesus prometeu enviar após sua ressurreição, nos capacita a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas.
Esse poder nos ajuda a superar as dificuldades, a resistir às tentações e a viver de uma maneira que agrada a Deus. A cruz também nos chama a um compromisso de amor e serviço aos outros. Jesus nos ensinou que devemos amar os outros como Ele nos amou. Isso significa servir aos necessitados, perdoar os que nos ofendem e espalhar a mensagem do Evangelho. A cruz nos motiva a viver de maneira altruísta, refletindo o amor de Cristo em nossas ações diárias. Além disso, a cruz oferece uma esperança eterna. A morte não é o fim para aqueles que confiam em Jesus. Sua ressurreição garante que nós também ressuscitaremos e viveremos para sempre com Deus. 1 Coríntios 15, 54-55 proclama: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Esta esperança nos dá força e coragem para enfrentar os desafios da vida, sabendo que um futuro glorioso nos aguarda. Finalmente, a cruz nos lembra que somos chamados a levar nossa própria cruz. Jesus disse em Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Isso significa que devemos estar dispostos a sacrificar nossos desejos e viver de acordo com a vontade de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar dificuldades e perseguições. O poder transformador da cruz de Cristo é vasto e profundo. Ela nos oferece reconciliação com Deus, libertação do pecado, uma nova identidade, poder para viver vitoriosamente, um chamado ao amor e serviço, esperança eterna e um convite ao discipulado. Aceitar e abraçar o que Jesus fez na cruz pode mudar completamente nossa vida, dando-nos propósito, paz e alegria. Que possamos sempre lembrar e celebrar o poder da cruz em nossas vidas diárias. A jornada para a salvação é uma aventura espiritual que exige uma resposta pessoal ao convite amoroso de Deus. Entender os obstáculos que podem nos afastar da salvação, como a incredulidade, a busca por outros caminhos, a hipocrisia, a apostasia, a blasfêmia contra o Espírito Santo e a falta de preparação, é crucial para superá-los. Preparar-se para o arrebatamento é viver com fé, arrependimento, vigilância e santidade, sempre buscando um relacionamento profundo com Jesus. A cruz de Cristo, com seu poder transformador, nos oferece perdão, libertação do pecado e uma nova identidade como filhos de Deus. Ao abraçar essa verdade, somos chamados a viver uma vida de amor, serviço e esperança, aguardando com alegria o retorno de Jesus. Portanto, a mensagem final é clara. A salvação está ao alcance de todos, mas é necessário escolher caminhar com Deus, aceitando o sacrifício de Jesus e vivendo de acordo com seus ensinamentos. Que possamos refletir sobre nossa própria jornada espiritual e fazer as mudanças necessárias para garantir que estamos no caminho certo para a eternidade com Deus. O que você acha que pode ser um obstáculo para a salvação? Deixe seu comentário abaixo. Vamos fazer uma oração rápida juntos, pedindo a Deus sabedoria e força para superar os obstáculos no caminho da salvação. Feche seus olhos e acompanhe comigo. Oração rápida. Senhor Deus, obrigado por nos guiar e mostrar o caminho da salvação. Ajude-nos a identificar e superar os obstáculos que nos afastam de Ti. Dê-nos força, sabedoria e fé para seguir no Teu caminho e compartilhar Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.